Olá, maromeiros refinados, eu sou o Leandro Rocha e trago para vocês a minha revisão da Muscle Contest Fit Pira que acabou de acontecer, categoria 212, vencida por Eduardo Correia para surpresa de um total de 0 pessoas. Aqui a gente vai ter o primeiro confronto, que na verdade é o segundo, tá? Quando a gente fala primeiro confronto, a gente está se referindo aos primeiros atletas, aos principais, né? Só que alguns árbitros preferem fazer o primeiro confronto com de trás para frente, vamos dizer assim. E é o que aconteceu aqui. Então nós temos 8 atletas e 5 vão ser chamados agora para decidir as colocações de quarto até oitavo. Vou falar para vocês a gente vai ter atenção ao Formiga. Eu só vi esse vídeo uma vez, tá, até agora, porque o bebê Ost não deu muita folga hoje, ele não tá muito bem, então eu fiquei dando atenção pro mano, não assisti ao vivo isso aqui, eu assisti uma vez agora antes de gravar essa revisão. Drey Pereira logo no começo, ó, já foi jogado pro canto, e o Cacavani vem pro meio. Então a gente tem aqui o Drey, Formiga, Cacavani e o nosso amigo argentino, que eu esqueci o nome, e esse mano aqui também eu não me lembro. Aqui vocês já notam logo que o Formiga é o primeiro que arma a pose. Pum! Os caras estão aqui pensando no que eles vão fazer. Essa pose aqui, o Cacavani, acho que foi em quarto, né? O Cacavani fica muito bem. Tá? Ele traz um X-taper dramático e ele fechando o cotovelo aqui, ele consegue esconder esse vão. Então ele tem bíceps e tríceps, né? Como todo mundo, só que aí tem um vão entre o músculo e o cotovelo, um vão que os outros atletas não têm. Então você vê que ele fecha bastante, que é para evitar que esse vão apareça. Então nessa pose ele consegue valorizar e ficar muito bem. O Drey Pereira trouxe muito músculo, grande mesmo, de verdade, só que eu acho que o quadríceps reteve um pouco, tá? Ele não estava muito bem. O Formiga tá serião aqui na pose, não sei o que, eu acho que ele tem muito shape e acho que dá para melhorar um pouco essas poses aqui. Acho que ele consegue ficar maior ainda. O nosso brother argentino, ele tem muito músculo de frente, mas de costa, a hora que vira, acaba ficando sem nada. Aqui o Cacavani. Antebraço de cachorro, né, Cacavani? Nessa pose aqui não tem nada que favoreça o cara. O braço dele é muito fino, é o mais fino do line-up todo. O antebraço, então, minha Nossa Senhora. Nessa pose aqui tem um quadríceps ok, até fica... Ele tá alinhado na pose, mas ele não tem músculo, tá? Então, pra mim, nessa pose aqui, ele perde de quase todo mundo. E é por isso também que eu não concordei com a colocação dele. Eu acho que os defeitos se sobressaem muito mais as qualidades. Peitoral de lado. Olha o tamanho do mano. Olha o Drey. Olha o tamanho disso aqui, cara. Difícil pensar que um cara desse bateu 96 quilos, né? Ele tá excelente nessa pose. Então, peitoral muito cheio, o braço é gigante, lateral de coxa tá foda. O Formiga posou um pouco mais em pé, mas é completo também. Completo, podia estar um pouquinho mais seco na lateral da coxa, talvez, mas muito bem. O Cacavani, além de posar torto, não tem braço nenhum. Cara do céu, e a perna, apesar de estar seca, ela meio que embola aqui, ó. Você não vê uma divisão muito clara entre o quadríceps posterior, o glúteo, nem nada disso. O argentino ficou muito bem na pose, e esse outro, mano, eu esqueci, você me perdoa, tá? Também tá muito bem encaixado, pose de profissional mesmo, de verdade. O Cacavani pra mim foi o pior aqui. Agora eles vão puxar um duplo bíceps de costas, parabéns aí pra sunga da galera, a maioria trouxe uma sunga bem comportada, aí, opa, pronto. O Formiga ele abaixa muito os cotovelos, talvez para tentar contrair um pouco mais o latíssimo e formar a árvore de Natal com mais clareza. Eu acho que não precisava, porque ele tem muita dorsal. Tô para dizer para vocês que ele tem a melhor dorsal aqui, de todo esse line que a gente tá vendo. Aqui fica clara a diferença de tronco de frente do Drey, que de frente é muito dominante, tem muita massa. De costa ainda precisa de um pouquinho mais de volume, apesar de ter um ombro muito bom, a trapezeira já tá aqui, o braço é bem grande, e o posterior também dá para dar uma melhorada, glúteo, tudo isso. O Cacavani já tem uma musculatura bem madura, né? A gente já vê aqui que o cara não é um menino novo, não. Isso aqui já tem ferro, já tá trabalhando no ferro faz bastante tempo. E apesar dele ter um pico de bíceps legal, fica claro que, o antebraço dele, o vão que tem aqui, fica estranho.
né? Mas e não tem uma dorsal sensacional, grande pra caralho, nem nada disso. Eu acho que a melhor dorsal aqui acabou sendo a do Formiga. Aqui fica claro também, o Hermano trouxe um glúteo bom, posterior ok, mas a dorsal ficou devendo também, não trouxe uma dorsal muito boa. Vamos lá ver aqui que os caras... vamos fazer agora uma expansão de dorsais. Vamos lá, parou. Reafirmando aquilo que eu disse, Formiga tem a melhor dorsal. Faz falta um pouquinho de densidade, talvez, para ela ter um brilho a mais. Só que tá bem seco, tá muito alinhado, tem posterior, tá de parabéns. Podia ter vindo um pouquinho mais seco, o glúteo um pouco mais marcado também, mas é a melhor aqui. O Hermano tem pouca dorsal, o iraniano Kakavani não tem. Dá quase para ver o osso da escápula aqui, Kakavani. É isso aqui que você se apresenta com a gente. E o Drey ficou bem também na pose, mas é aquilo que eu disse, de frente ele é muito superior, então ele tem que trabalhar esse desequilíbrio no shape dele. E é óbvio que ele sabe disso, isso não é nenhuma novidade, os caras sabem muito mais do que eu. Tríceps de lado. Aqui o Kakavani não fica muito ruim, ele fica só estranho, só porque parece que a perna dele fica fina, né? Olha a diferença de volume da perna dele para do Drey, por exemplo, para do Formiga. Tem muita diferença, parece que ele fica finão. Então ficou com uma cintura legal, a pose está bem encaixada, é isso que eu quero dizer. A pose do Formiga podia ter expandido. Se o Formiga tivesse feito a pose do Kakavani, o Formiga tinha vencido essa pose. E aí você vê a diferença da muscularidade do Drey. Muito cheio, né, meu? Peitoral quadrado, grande pra caramba, braço enorme, tava bem condicionado, fez a lição de casa. Fiquei triste dele ter sido jogado pro canto do palco. Eu não sei qual foi a colocação, né, que os caras tiraram. Espero que ele tenha tido uma boa colocação, mas... vamos lá. Abdominais e coxa. Kakavani só trouxe o abdominal. Aqui o quadríceps não marca quase nada, né? O Formiga trouxe uma linha de cintura boa mesmo. Tá aqui, ó, fibrando um vasto lateral legal. E aquilo que eu falei do Drey no começo se reflete aqui mais uma vez. Trouxe uma cintura boa, tem muito músculo, mas acho que a coxa, o quadríceps está um pouquinho retido. E isso acaba atrapalhando um pouco essa pose. Mas tem volume. Tem volume. Most muscular. Cara, olha aqui. Olha o Kakavani. Ô, rapaziada, olha o braço do cara. Não dá. Não dá. O ponto fraco dele, que são os braços e o antebraço, é um ponto muito fraco. Realmente fraco. E ele não tem nenhum fator wall. Você fala, não, mas o cara tem uma puta dorsal. Parecia o mini Dorian Yates lá. Não. Muito longe disso, né? A Formiga ficou ok na pose. Muito sério, hein, Formiga? Podia dar um sorriso aí alguma vez. Ó, tá todo mundo mostrando os dentes e o Formiga dali concentrado. O Drey é o mais musculoso, é o maior cara que tá aqui, né, de frente. Então, natural que ele se destaque nessa pose, mas o meu olhar vai mesmo pros defeitos do Kakavani, que são... Não dá. Ah, não. Pode parar com isso. Nada legal. E agora a gente vai partir para o confronto principal da noite, que foi Douglas versus Vitor Porto, que já chegou mandando aí, ó, eu tô aqui no meio, isso aqui é meu. Por quê? Porque os caras foram assistir de perto a vitória do Eduardo Correia, né? Não tem como, cara. Com todo respeito aos meninos, isso aqui, ó, o Eduardo Correia meteu um semi-relaxado com a mão na cintura. Essa tá inovando, hein, bicho? Aqui, cara, tô falando isso mesmo com toda sinceridade, com muito respeito aos meninos. Eles estão estreando na Pro League e estão estreando ao lado de uma lenda da categoria, uma lenda mundial da categoria. Isso aqui, Eduardo Correia, faz parte da realeza do bodybuilding, beleza? Então, há uma diferença colossal de maturidade muscular, de shape, de tudo. Aqui a gente vê o Eduardo com muito músculo e uma maturidade que tem músculo pra todo lado, cara. Até onde você acha que não vai ter, tem músculo. Mas vamos lá, vamos começar os confrontos. Vou mandar um salve também pras caras que o Vitor faz, cara. Pô, isso é demais nas caretas. Vamos lá, duplo bíceps de frente. Aqui nota-se, né, que o Eduardo não veio pra brincar. Ele nunca vem pra brincar, cara. Ele sempre faz a lição de casa. Essa pose aqui...
O tronco dos caras ele está razoavelmente equivalente. O Vitor Porto ele tem uma envergadura, vocês vão notar que ele tem uma envergadura de ombro muito maior do que a do Douglas. O Douglas ele trouxe um quadríceps com mais volume, os dois estão extremamente condicionados, mas nessa pose específica aqui eu acho que o Douglas leva melhor, porque ele ganha no quadríceps e a dorsal dele, cara, parece que tem um pouco mais de carne, mas é uma pose que me gerou dúvidas, tá? Talvez ao vivo isso fosse diferente, porque o Porto parece que tá maior. Então, até que ponto o quadríceps do Douglas acaba sendo tão superior assim ao volume de tronco que o Porto trouxe? Essa é a dúvida que fica e é um dos comentários que eu gostaria que você, marombeiro refinado, fizesse. Expansão dorsal de frente. Aqui, cara, eu acho que o Douglas venceu essa pose. Eu acho que o Porto fez uma pose bem feita, tá em X aqui, ele ganha volume no quadríceps, não tem tanto volume de quadríceps quanto o Douglas, mas ele ganha abrindo um pouco a coxa e aí os adutores ficam mais à mostra, dá um pouco mais de volume. Mas eu não gostei muito dele ter envergado os ombros para frente para tentar contrair o peitoral e mostrar que o peitoral dele estava bem fibrado. Aqui ele perde uma das principais armas dele, que é a envergadura. Ele é bem mais largo que o Douglas. E a hora que ele faz isso, ele fica da mesma largura. E aí ele perde uma das suas principais vantagens, na minha opinião. Eu não faria a pose desse jeito. Peitoral fibrou, tudo certo, mas talvez não tenha tido o efeito que ele estava pensando. Olha as caretas do mano, eu adoro. Cara, demais mesmo. Peitoral de lado, se eu tivesse que escolher uma estátua para competição, seria essa aqui. Eduardo Correia, perfeito na pose. Encaixe, muscularidade, corte, tudo. O cara tá sensacional. Parabéns a todos que compareceram em Piracicaba para ver essa lenda ao vivo. Aqui esse peitoral de lado eu acho que o Porto ganha, porque tem mais volume de braço, né, mais volume de ombro, o peitoral também é grande, a lateral de coxa tá muito cortada e pronto. O Douglas tá muito bem na pose também, eu acredito que foi muito disputado, tá, galera? O Douglas ficou com a segunda colocação. Se o Vitor Porto tivesse vencido, eu acho que não haveria margens para muita reclamação não, tá, galera? Porque os dois caras estão excelentes. Aí o Douglas encaixou. Aqui o Porto abre até o cotovelo, que é para ficar mais largo ainda. Não sei se precisa, porque ele já tem mais envergadura que o Douglas, né? Eu acho que aqui o Vitor Porto leva vantagem. Tem mais largura, tem mais massa de modo geral, o posterior dele tá muito bom e o Douglas... É aquilo que eu falei, né? Foi uma disputa, não foi uma disputa pau a pau, foi uma disputa sunga a sunga. Ficou muito equivalente, algumas poses estão muito equivalentes, então eu gostaria realmente de ouvir a sua opinião, se foi justo, se não foi, se os árbitros puxaram a sardinha para um lado ou não, o que você acha que aconteceu? Opa, o Porto escorregou ali, conseguiu, volta aqui. Olha a diferença da maturidade muscular do macaco velho, Eduardo Correia, com a dorsal que tá saindo umas veias no meio do trapézio aqui. Para os meninos que estão começando a sua carreira agora na Pro League. Muito importante para estes dois manos aqui serem comparados ao melhor do Brasil. E agora eles estão também sendo vistos na mídia internacional e tudo isso. Esse aqui foi o confronto da noite. Douglas versus Porto. Essa pose aqui eu acho que o Porto também ganha. Tem muito mais envergadura, tem bem mais a largura de dorsal, apesar do Douglas ter trazido um pouco mais de detalhe, mas eu não acho que foi suficiente para ultrapassar a envergadura avançada aqui do Vitor Porto. Tá bem bom nessa pose, tem muita dorsal. E todo mundo veio seco pra caralho. Essa é uma característica da categoria 212. Aqui eu não gosto de ninguém, só gosto da pose do Eduardo. O Porto, cara, pra mim tá posando meio esquisito, porque o abdômen aqui nessa pose matou ele. Tem tríceps, tá bom, lateral de coxa tá estralando, mas eu acho que o abdômen matou ele. O Douglas, cara, a pose tá tão estranha que eu nem sei o que dizer. A mão dele tá atrás da bunda, ó, tá lá atrás. Então, quase não dá pra ver o tríceps. Ô bicho, o que aconteceu aqui?
Mesmo assim, é provável que ele tenha conseguido mostrar um pouco mais de musculatura, e o fato dele ter conseguido estufar a caixa, puxar a barriga para dentro, criou um V-taper de lado. Não sei se existe. Não sei se existe essa expressão, tá, rapaziada? V-taper lateral. Mas ele conseguiu ficar, mesmo estando muito estranho, na minha opinião, tá? E eu queria ouvir a sua, apesar dela não valer merda nenhuma. Eu acho que ele, apesar de esquisito, ele ficou um pouco melhor do que o Porto, que poderia ter vencido essa pose com facilidade, porque ele tem mais braço, né? E a cintura dele também é excelente, né? O Eduardo não tem nem o que falar, né, meu? Olha isso aqui. Impressionante, impressionante. Musculatura muito sólida, cara. Muitos anos de ferro aqui, hein? Tá louco. Agora os manos vão puxar um abdominais e coxa. Uma das coisas que me impressionou, inclusive no Eduardo, foi a cintura dele. Parece que tá melhor do que na última competição, do que no último Olímpia, né? Que foi onde que eu vi ele a última vez. E nas competições anteriores a gente tinha participado do Chicago Pro, aí passaram a mão na cara dele e deram a vitória pro Ashkanani, né? Nossa, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no esporte até hoje, né? Aquela vitória do Ashkanani em cima do Correia, mas na sequência, na semana seguinte, Correia achou um show por ali no México, sei lá, no caralho onde é que foi lá e ganhou dos caras e garantiu a vaga e saiu sem falar nada, não reclamou, não encheu o saco na rede social, nem nada disso. Abdominais e coxa, vamos voltar aqui pro confronto principal. Cara, essa pose aqui me gera algumas dúvidas. O Douglas, ele posa todo retinho, né? Porque ele tá com o quadríceps mais forte, ele sabe disso. Então ele não precisa ficar abrindo a perna. Mas a pose do Porto tá muito boa também. Eu gostei muito aqui do Vacuum Pose, gostei bastante. Então vou ficar em dúvida nessa daí. E queria saber a sua opinião mais uma vez. Most Muscular. Aqui parece que o Douglas tem mais detalhe. E o Porto tem mais músculo. Olha o tamanho do braço do mano. Pelo amor de Deus, tá muito grande. Lembrando que os dois caras, o Porto eu acho que não bateu nem 90 quilos e o Douglas muito menos. Ai, caralho. O Douglas ganhou o Procard dele com 79, uma coisa assim. Então esses meninos aqui tem muita massa ainda pra ganhar. Tá? Aqui, cara, em qualidade, o Douglas tá melhor na pose, mas é uma pose de mais musculoso. Quem tá mais musculoso aqui, sem dúvida, é o Vitor Porto. Olha só isso aqui, bicho. Nossa senhora, trapezeira colando na orelha, deltoide enorme, peitoral estralando. Os bichos tão demais mesmo. É isso aí, rapaziada. Como eu tinha dito agora nessa avaliação, se o Porto tivesse ficado em segundo, haveria pouquíssima margem para reclamação. Foi uma disputa muito apertada, sunga a sunga. Venceu Eduardo Correia, claro que sim, e ninguém contesta isso de forma nenhuma. Inclusive foi um prazer e uma honra para estes jovens atletas profissionais poderem posar logo no início de carreira ao lado do maior nome do bodybuilding brasileiro de todos os tempos. E aí, o que você achou? Foi massa? Não foi? Para quem que tava a tua torcida? O que você viu no Correia? Você acha que tá em condições de entrar no top 5 do Olímpia com esse shape? Ou você acha que não, que o tempo já passou e que ele tá fazendo prorrogação? E entre esses dois atletas que a gente tá vendo aqui, Porto e Douglas, vocês acham que o maior volume de quadríceps do Douglas é suficiente para suplantar o maior volume de tronco do Porto? Quem deveria ter vencido? Quem tinha menos pontos fracos? Quem ficou em vantagem aqui? Deixa aqui o seu comentário refinado. Obrigado por ter assistido este vídeo. Fiquem com a gente até o próximo.